Olá, amigos, bom dia. Ei, gente, bom dia. Está presa a mãe que confessou ter matado o filho de 8 anos. A criança foi encontrada debaixo da cama. A mulher está grávida. Flagrantes de perseguição na Serra e em Viana. E muita gente acompanhava a cena de imprudência, ignorando o risco que corria. Armados até os dentes. Enquanto isso, o baile clandestino rola solto no Morro da Garrafa, em Vitória. Pancadaria entre torcedores deixa feridos na Serra. A briga começou durante o jogo entre Flamengo e Vasco. E um homem foi baleado no centro de Vitória após esse mesmo jogo. A vítima estava em um bar. E no Calorão, um ventilador pegou fogo e provocou um incêndio em uma casa em Itapuã, Vila Velha. Agora, no TN1. A gente começa o TN1 desta segunda-feira falando da criança de 7 anos que foi assassinada pela própria mãe na Serra. Após o crime, a mulher escondeu o corpo do menino embaixo da cama, enrolado em lençóis, e foi a um bar. Jorge, esse crime aconteceu no bairro Nova Carapina 2 e só foi descoberto porque os vizinhos desconfiaram do comportamento da mulher. Ela acabou presa. A notícia movimentou a rua Matias Barbosa, em Nova Carapina 2. O corpo de Gabriel, de 7 anos, foi encontrado pela polícia militar no quarto de uma casa, localizada nesse beco. A criança foi morta, segundo peritos da Polícia Civil, por asfixia. O corpo da criança foi encontrado embaixo de uma cama. Estava enrolado em um lençol sujo de sangue. Ao lado tinha uma marreta. A suspeita é que esse garoto tenha sido assassinado na manhã de sexta-feira. É que vizinhos, a casa da família, ouviram por volta das 10h30 da manhã o barulho de obras, como se alguém tivesse quebrando algo, marretando algo. Depois de alguns minutos, esse barulho acabou. Então a mãe saiu por esse portão aqui e veio para esse bar. Aqui nessa mesa ela ficou batendo papo normalmente, mas acabou se emocionando, chorou um pouco e ria ao mesmo tempo e continuava a beber. Aí um vizinho que passava pelo local perguntou: por que você está assim, né? Cadê o Gabriel? Aí ela respondeu que o Gabriel não estava aqui não, porque o pai havia levado ele embora. Aí esse vizinho, querendo confortá-la, porque a mãe estava triste, falou o quê? Olha, fica calma que ele vai voltar. Aí ela respondeu para ele: voltar o Gabriel, não volta mais não. Bebe muito, só que ela é usuária de droga, né? Da cocaína. Ficou 3 dias bebendo, 3 dias, assim, ria, brincava, só que ninguém imaginava que ele ia fazer isso com o próprio filho. Hoje eu conversei com ela e tudo, nem sabia, no momento que ela estava comigo, conversando comigo hoje, ninguém sabia, depois chegou as viaturas, eu fiquei sabendo. A mãe da criança, Adriele Figueiredo Pires, de 28 anos, foi presa tentando fugir do local do crime. Ela foi encontrada com o filho do meio, uma criança de 6 anos, a poucos metros de onde o corpo de Gabriel foi encontrado. Aos policiais militares, Adriele confessou que assassinou o filho. O motivo? A criança teria xingado ela. A mãe foi conduzida ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Vitória. De acordo com policiais, ela está grávida e teria sido levada ao hospital após passar mal. Depois de receber atendimento médico, Adriele retornou ao DHPP, onde passou toda a tarde desse domingo, prestando depoimento. Ao final, ela foi levada ao DML. A repórter Manuela Machado tentou conversar com a mãe da criança, mas ela preferiu o silêncio. Você matou seu filho? Por que você fez isso? Conta pra gente. O que aconteceu? Adriele é mãe de 4 crianças e ainda está grávida do 5º filho. Gabriel era o 2º mais velho e o único que morava com a mãe. Segundo vizinhos, ele era uma criança calma e alegre. Menino bom, agora não sei que motivo levou ela a fazer isso. A mãe está desempregada, vivia com benefícios sociais. De acordo com moradores, ela é usuária de drogas e aparentemente cuidava bem da criança. Mas a naturalidade demonstrada por ela após o assassinato assustou os vizinhos. A mãe teria dormido por 2 dias com o filho morto embaixo da cama. Nesse domingo, ela se vestiu de preto e foi ao mesmo bar, ao lado de casa. Lá, falou para as pessoas que estava de luto, porque havia morrido 2 tios. A frieza demonstrada pela mãe de Gabriel
assustou a todos. Eu pedi minha filha uma dor muito grande, tá? Não sei qual é a consciência dela vai ficar, porque do jeito que eu vi, ela estava muito feliz, estava assim... Pouco não aconteceu nada com ela, com o menino, não tem, estava assim alegre, bebia, ria. Nossa, é um absurdo isso. Quanta crueldade, hein? Meu Deus. Olha, essa mãe foi autuada por ocultação de cadáver e posse de entorpecente. Ela já está no presídio. A repórter Vanusa Santana, que acompanhou esse caso absurdo durante esse fim de semana, tem mais detalhes pra gente. Vanusa, é com você. Boa tarde agora. George, boa tarde a você, a Vanessa e a todos que nos acompanham. De fato, uma notícia difícil da gente até comentar. Eu falo ao vivo aqui, de frente ao Departamento Médico Legal em Vitória, onde o corpo do Gabriel, de 7 anos, continua ainda sem ser reconhecido por algum familiar. A informação que nós temos, nós tivemos acesso a uma conversa, né, a conversar com um ex-namorado da Adriele. Esse rapaz, ele conversou um pouco para a gente pelo telefone e contou um pouco da dinâmica lá, né, como é que era a Adriele, como ela vivia com os filhos. Uma correção, a Adriele está grávida do 6º filho. Né? Durante a minha apuração, a informação dos vizinhos lá é que ela teria, na verdade, 4 filhos, estaria grávida do 5º, mas quando, na verdade, ela está grávida do 6º filho, porque um dos filhos ela acabou dando para adoção. Então, ela vai ser mãe agora da 6ª criança. Esse crime chocou completamente, como eu disse na minha matéria aí, lá Nova Carapina 2. Ela se mostrava uma moça atenciosa até então, mas é realmente usuária de drogas e alcoólatra, bebia todos os dias. E aí hoje a gente conversou com esse ex-namorado dela, com quem a Adriele conviveu por 2 meses. Ele até chegou a dizer o seguinte, que chegou a ficar um pouco mais com ela porque ficou com pena das crianças. Inclusive, uma notícia assim muito importante agora é que no dia 15 de dezembro, ele teria saído com o Gabriel de casa, porque ela teria já tentado assassinar o Gabriel, matar o filho, durante uma das crises que ela teve, né, aí depois de ter usado em excesso álcool e drogas também. Nesse dia 16 de dezembro, esse rapaz, que a gente não vai dar o nome, porque ele não quer ser identificado, ele disse que abriu um processo lá, um chamado no Conselho Tutelar da Serra, e ninguém, segundo ele, ninguém do Conselho Tutelar procurou por ele ou por algum outro vizinho, ou esteve na casa para poder prestar ajuda a esse menino que estava lá sob a ameaça da mãe, que é a Adriele, né? E agora, nesse domingo, ela acaba por matar essa criança. Como eu contei aí no VT, né, na matéria, esse menino foi morto por asfixia, né, durante o depoimento dela no DHPP. Ela disse que usou um travesseiro para poder matar o filho, porque ele havia respondido ela. E informações, né, de fontes, né, da nossa produção dão conta que a criança que estava com ela, o outro filho, que tem 5 para 6 anos, esse menino ajudou e muito, né, a elucidação do crime, porque tudo teria acontecido na frente dele. Inclusive, ele chegou a contar para a polícia que a mãe teria colocado uma sacola na cabeça do irmão. E, enfim, né, são detalhes sórdidos aqui que a gente acaba contando, mas fica aí a dúvida: ela matou com o travesseiro, matou com uma sacola? O fato é que uma criança de 8 anos, filho dessa mulher, chamada Adriele, morreu por asfixia, e a informação, né, da Polícia Civil, dos peritos, é que o menino já estava morto há pelo menos 3 dias. Ou seja, essa mulher ia e voltava, ela dormiu com o filho morto embaixo da cama. Agora, um impasse que está acontecendo em todo esse caso é que a criança, além de ser morta, ela permanece aqui no Departamento Médico Legal, ainda sem o reconhecimento por parte de um familiar. A informação também que a gente tem é que o pai da Adriele mora na Bahia e ele não tem dinheiro para poder vir aqui para Vitória
para poder fazer o reconhecimento do neto. Ele que já mora, né, já cuida, já cria uma criança, um filho de Adriele, que seria o filho mais velho dela. Então esse pai, né, esse avô aí está desesperado, né, numa cidade da Bahia, que a gente não revela, não vai revelar que cidade é essa, precisando de ajuda para poder vir a Vitória, vir o Espírito Santo, para poder liberar o corpo do neto de apenas 7 anos de idade, que foi morto por asfixia pela mãe nesse final de semana no bairro Nova Carapina 2, na Serra. A gente entrou em contato aí com o Conselho Tutelar, onde a criança que foi encontrada com ela, que é um dos filhos dela, né, esse que ajudou aí a elucidar o crime, foi levado para saber se realmente o que acontece agora. Essa criança permanece sob os cuidados aí do Conselho Tutelar da Serra. A gente está esperando a resposta, viu? Também entramos em contato com a Prefeitura da Serra para poder saber se a Prefeitura pode ajudar, né? A gente tem aí um avô que está na Bahia, né, precisando de ajuda para vir buscar essa criança que está morta aqui no Departamento Médico Legal. A família dessa moça, Adriele, que já se encontra no presídio, vivia um drama muito forte, né? Marcado por histórias até de agressão sexual, né? De violência sexual aí contra a criança, né? Um dos filhos teria sido molestado sexualmente por um dos padrastos. Ela vivia uma vida muito desregrada, com consumo de álcool, né? Muitas bebidas, idas e vindas, deixava esses meninos às vezes até sozinho. Esse rapaz, que é um ex-namorado dela, com quem ela conviveu, né? Se relacionou por 2 meses, chegou a falar com a gente que ficava com muita pena. Ele costumava até comprar e pagar o aluguel dela, porque ela ela estava desempregada, como eu disse no VT, e vivia com aluguel social, né, com benefícios sociais. E aí benefício social não dá para sustentar 4 filhos, e aí a gente fica né, com mais tristeza ainda no coração de relatar esse histórico que essas crianças viviam, né, lá dentro de casa. Apesar de que os vizinhos nos disseram que ela, quando estava sã, ela cuidava bem dos meninos. Mas, sob efeito de droga, álcool, foi quando ela provavelmente deve ter feito essa atrocidade contra o filho dela, tudo por conta, né, de uma resposta que ele teria dado. Ele estava mal criado e ainda parece que ele teria pego um celular dela para brincar, algo do tipo. Mas fica aí o nosso apelo para as prefeituras, para o Estado até, que possa ajudar esse avô que mora na Bahia aí para retirar o corpo do filho, liberar e realmente enterrar com dignidade uma criança de 7 anos, que foi vítima aí de uma loucura. Volto com vocês aí no estúdio. Meu Deus, que tristeza isso, hein, Vanessa? É muito triste, e assim, a gente precisa de fato saber até por que essas crianças ainda estavam, né, com essa mãe, esse menino que morava com a mãe. Essa apuração da Vanusa também tinha uma outra criança que estava com ela, inclusive, no bar no momento em que a polícia chegou. Então, assim, por que essas crianças ainda estavam com essa mãe, mesmo com todo esse relato que a Vanusa deu agora, mesmo com todo esse histórico de violência dentro de casa? Será né? que o Conselho Tutelar sabia de alguma coisa? Exatamente, esse é o questionamento que fica. E em relação, inclusive, ao pai também dessa criança, né, tem muita gente perguntando sobre o pai dessa criança. A informação que nós temos é que o pai dele está preso em outro estado, está preso no Paraná, e que por isso, então, o pai também não reconheceu o corpo dessa criança, que continua no Departamento Médico Legal, né, Vanusa? É isso mesmo, Vanessa. O pai desse menino, a informação que nós temos é que ele estaria preso lá no Paraná. E então, nesses casos, assim, só os parentes mais próximos que podem fazer essa liberação aqui no DML. O parente mais próximo agora é esse avô que está lá. Segundo esse namorado, esse ex-namorado da Adriele, ela não teria mãe, mas ele até meio que ficou na dúvida, porque ele disse, olha, uma hora ela me dizia que sim, outra hora ela dizia que não, então fica essa dúvida. Mas o avô já foi informado, avisado sobre o que aconteceu aqui no Espírito Santo. E a resposta dele foi esse, para o ex-namorado da Adriele: eu não tenho condição nenhuma, eu não tenho dinheiro para ir para aí. Ele não sabe, uma pessoa tão simples, né, pelo jeito que o namorado falou, ele é uma pessoa simples. Enfim, né, a gente mais uma vez pede aí para que essa família receba ajuda e esse menino tenha um enterro digno realmente. Vanessa?
Tá certo, Vanusa, obrigada pelas suas informações. Qualquer novidade, você volta a falar com a gente, viu? Olha, agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar que um carro caiu de uma ribanceira e matou 4 pessoas que seguiam para uma festa de formatura em Linhares. O veículo ficou destruído após cair de uma altura de 40 metros. Quem dirigia o carro era o empresário Roberto Carlos Xavier, ele tinha 55 anos. Também estavam no veículo a mulher dele, Elvira Garcia Xavier, de 54, o genro do casal, Gabriel Soares Barcelos, de 20 anos, e a cunhada do empresário, Cleusa Garcia Gomes, de 60. Todos seguiam para a festa de formatura da filha do empresário. O acidente aconteceu na BR-101, no extremo sul da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro saiu da pista e acabou capotando. Os corpos ficaram presos às ferragens, em um local de difícil acesso, o que dificultou o resgate. Os corpos foram levados para o Serviço Médico Legal de Teixeira de Freitas, na Bahia, e Gabriel foi velado em Colatina, no noroeste capixaba. As outras 3 vítimas na cidade de Eunápolis, também na Bahia. Fim de semana de perseguições na Grande Vitória. Em Viana, moradores se jogaram no chão com medo de serem atropelados. E na Serra, um motociclista invadiu a praça para fugir da polícia. Bairro Felrosa, na Serra, madrugada de domingo. Pelas ruas do bairro, os moradores que ainda estão acordados observam uma perseguição. Na frente, um motociclista tenta fugir da polícia. Passa perto das pessoas que parecem se divertir com essa cena, sem se preocupar com os riscos que correm. Pega! Em Marcílio de Noronha, Viana, outra perseguição que aconteceu na madrugada desta segunda-feira. Aqui as pessoas se protegem como podem de um perigo iminente. Todos se jogam no chão, atrás de uma mureta, para se proteger não apenas da pessoa que vem na contramão, mas também de disparos que foram feitos contra o motociclista. Ele trafega pela contramão da rua do bairro. É seguido por uma viatura da Polícia Militar. Veja por outros ângulos como as pessoas se jogam desesperadas. Algumas são funcionárias que saem de uma lanchonete que havia acabado de fechar. O veículo que segue na mão precisa desviar, parando na lateral para não ser atingido. É 00:30. Em uma das cenas, repare, o motociclista, que tem 24 anos de idade, ainda solta uma das mãos do guidão. Um pouco mais à frente, ele acaba se acidentando. Depois de diversas manobras perigosas, o homem acabou sendo detido pela polícia. Isso porque foi atingido com um disparo na panturrilha. Se desequilibrou da moto, caiu. Machucado, foi levado para o hospital e, depois de receber alta médica, foi encaminhado até a Delegacia Regional de Cariacica. Quanto às autuações, aí vocês podem escolher: dirigir embriagado, resistência à ação da polícia, não ter a documentação devida do veículo, estar sem carteira de motorista, enfim, ele acabou sendo encaminhado ao presídio. Já vamos chamar então a repórter Suzy Faria, que fez essa reportagem e traz mais detalhes para a gente. Daqui a pouquinho ela vai falar de um assassinato presenciado por crianças. Mas antes, Suzy, boa tarde para você. Que perseguição foi essa, hein? Pois é, George. Boa tarde para você, boa tarde para a Vanessa e também para os amigos do TN. Que doideira, hein? Lá em Felrosa, um motociclista está sendo perseguido pela polícia, que vocês veem aí, passam na frente de todo mundo, não se importam onde vai. As pessoas que estão ali até se divertem com a cena. Já em Viana, Marcílio de Noronha, vocês podem ver que as pessoas ficaram apavoradas em ver um motociclista vindo no sentido contrário ali da mão, na contramão, e a polícia disparando atrás dele. E você acredita que esse rapaz de 24 anos lá de Marcílio de Noronha estava completamente irregular, por isso estava fugindo da polícia? Eu só queria relembrar, sabe, George, algumas autuações que ele sofreu por conta dessa perseguição maluca e que, por sorte, ninguém foi ferido. Pensa só, olha bem, ele estava com a CNH, a carteira de motorista dele, vencido, foi autuado por conduzir a motocicleta sem capacete, conduzir o veículo que não estava licenciado, no caso a moto dele, transitar pela contramão da direção e estar sem capacete, com velocidade superior à máxima permitida, e também ter se recusado a fazer o teste do bafômetro e ter dito para a polícia que tinha bebido. Olha só o que uma pessoa alcoolizada pode fazer numa rua de um bairro. Você viu o desespero das pessoas?
como elas saem correndo para tentar se proteger, porque a polícia não sabe se é ladrão, a polícia não sabe se é gente de bem, porque a gente de bem para quando a polícia pede, né? E se justifica. Agora, bandido você sabe que tenta correr. Não é o caso desse rapaz, mas ele foi autuado aí por diversas infrações, poderia até ter morrido, George. Olha o absurdo dessa situação. E você viu o comportamento das duas pessoas, dos moradores? Lá em Felrosa eles se divertem, lá em Marcílio de Noronha eles tentam se proteger de uma pessoa que está completamente descontrolada, George e Vanessa. Ele poderia ter morrido e poderia ter matado alguém também, né, Suzy? Agora, você também Vanessa, tem informações sobre um assassinato que aconteceu em Cariacica. Crianças presenciaram esse crime, Suzy? Conta pra gente. Sim, minha amiga, foram 6 crianças ao todo. Na verdade, 5 crianças, um adolescente, mais 3 adultos. Em torno de 10 pessoas que estavam dentro de uma casa quando um grupo armado invadiu a residência atrás de uma única pessoa. Dormindo do lado da vítima, de 31 anos de idade, estava a filhinha mais nova, de 3 anos, que assistiu a tudo isso. Esse fato aconteceu no bairro de Vila Graúna, em Cariacica. E vocês vão acompanhar mais detalhes agora. Fabrício Meirelles Pereira, de 31 anos, foi assassinado com vários disparos. Atrás dele, vem um grupo superior a 10 pessoas, todas armadas. Sem saber ao certo onde ele morava, invadiram a casa do sogro primeiro, que fica em Vila Graúna, Cariacica. Estavam armados. Inclusive, o grupo usava uma submetralhadora caseira. Eles veio, invadiu que primeiro, aí chegaram aqui, não encontrou ninguém, entrou para dentro de casa, reviraram tudo aí, não viu ninguém, desceram aqui, pularam aqui. Aí encontrou ele lá dentro, né? Aí ele escondeu de barracão. Foram três portas aqui que eles arrebentaram. É, a minha porta aqui, né? A do fundo lá, esse bequinho aqui e essa aqui. A garotinha que dormia com Fabrício era a filha mais nova dele. A cena da execução foi acompanhada por ela, pelas outras crianças e adultos que estavam na casa. Ao todo, 9 pessoas. Mas ninguém mais foi atingido, somente Fabrício. De acordo com a família, ele era usuário de drogas. Era também fugitivo do sistema prisional desde o dia 14 de janeiro desse ano. Teria envolvimento com o tráfico e pode ter sido morto por gangue rival. Na casa onde a morte aconteceu, as portas foram cerradas. O antigo dono pregou todas as portas para não mais voltar, por enquanto, a morar aqui. Fabrício foi assassinado entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira. Mas no sábado à tarde, um outro crime aconteceu também aqui e a poucos metros da casa de Fabrício. Foi aqui na rua, perto daquelas bananeiras ali. Um jovem de 17 anos foi assassinado no meio da rua. Ele também estava sofrendo ameaças, não poderia ter voltado ao bairro, mas insistiu e acabou assassinado. Eu estava aqui, né, aí nem escutei os tiros, não, até tapei o ouvido, acho que matou foi tudo. Deus me livre, uma tragédia danada. Né? Esse aqui estava cercado aí atrás, há uns 10 anos mais ou menos. Tudo atrás de uma pessoa? É, só queria ele mesmo, com nós não. Só ele mesmo, estava procurando só ele. Pois é, George e Vanessa, esse não foi o único caso que aconteceu de morte em Vila Graúna nesse final de semana, viu? Essa daí não foi a única morte. E acredite, esse último que eu comentei aí do Guilherme, aconteceu nesse final de semana, 24 horas antes, e a cerca de 50 metros de onde Fabrício foi assassinado. Só que quem esteve lá e colheu todos os detalhes sobre esse assassinato foi a nossa colega Vanusa Santana. E é a matéria dela que nós vamos ver agora com todos os detalhes disso aí. Vamos acompanhar. Guilherme Pereira Fernandes tinha 17 anos. Já completaria 18, mas teve a vida interrompida nesse final de semana. Foi assassinado na Rua 20, em Graúna, Cariacica. Tudo aconteceu em frente à casa dos amigos que ele acabava de visitar. Guilherme havia saído aqui dessa região de Graúna há pouco tempo porque estava recebendo ameaças de morte de traficantes. O pai deu um jeito de arrumar um lugar para ele ficar, arrumou o serviço também, mas ele insistentemente voltava aqui à região. Nesse sábado, ele pediu ao pai para deixá-lo aqui na casa de amigos. O pai chegou, trouxe ele de carro e foi para casa. Horas depois, ele ficou sabendo
que o filho havia sido assassinado. 2 atiradores chegaram em uma moto e abriram fogo. Pelo menos 25 cápsulas de pistola foram encontradas ao lado do corpo de Guilherme. Foi impossível contabilizar as perfurações no corpo do adolescente. A polícia agora procura os atiradores. Quem tiver informações pode ligar para o Disque Denúncia 181. Pois é, a situação em Vila Graúna está delicada. Fabrício, que era fugitivo do sistema prisional, foi morto com muito mais de 20 disparos. Guilherme, que estava, de acordo com a própria família, não podia voltar ao bairro. O próprio pai dizia que ele não deveria estar ali porque estava sendo ameaçado por traficantes, insistia. Como a Vanusa disse, o próprio pai levou ele aquele dia, levou de carro para que ele pudesse visitar amigos, visitar pessoas conhecidas ali no bairro, e os traficantes não deram sossego. Foram lá e o executaram no meio da rua. Como nós dissemos, 24 horas depois, no domingo à noite, foi a vez de Fabrício ter a casa dele invadida, 10 pessoas dentro da residência, 6 crianças assistindo a uma brutalidade onde cerca de 10 pessoas invadem o local, todas armadas, e o executam sem dó nem piedade. Um detalhe, eles entram na casa, a casa está escura, evidentemente. Os bandidos obrigam os moradores a acenderem a luz e começam a vasculhar a residência, até que encontram um homem debaixo da cama. Próximo deles estava a filhinha de 3 anos que dormia com o pai nesse momento, e acabam todas as crianças assistindo a essa barbárie, a essa execução. George e Vanessa. Execução, uma barbárie com a criança ainda, né? Suzy, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você traz os detalhes aí de uma festa clandestina que fechou uma rua em Vitória, tirando o sossego aí de moradores. Daqui a pouquinho, tá bom? Obrigado, Suzy. Agora olha só essa imagem. Um amigo do TN registrou um acidente que aconteceu na curva do Saldanha e acaba flagrando um outro acidente. 2 pessoas caem da moto. Detalhe, outros motociclistas já tinham caído na pista. A pessoa que está filmando a cena disse que havia óleo na pista. Esse acidente foi no sentido de quem veio do centro de Vitória em direção a Jucutuquara. Agora há pouquinho, a Guarda Municipal foi ao local e espalhou pó de serra na pista para retirar o óleo. Durante os trabalhos, o trânsito teve que ser parcialmente interrompido. Mas vale lembrar, né, George, que não é a primeira vez que isso acontece não, viu, gente? Eu mesma já fui fazer matéria lá também na curva do Saldanha por conta desse problema de derramamento de óleo na pista. Inclusive, a Guarda Municipal, na época, né, da matéria, tinha falado que era comum, infelizmente, que ônibus e caminhões derramassem óleo na pista. Quando iam fazer essa curva, acabavam derramando óleo. E aí quem sofre ali, como a gente pode ver, são os motociclistas que passam por ali e acabam caindo. Então, de fato, tem que ter até uma fiscalização, né, George? Nos carros também, né? Exatamente. O que não pode é acontecer isso aí que a gente está vendo. É uma situação, infelizmente, que não é a primeira vez que acontece. Bom, a gente vai continuar acompanhando isso aí. Vamos ver se tem fiscalização, se consegue descobrir de onde veio esse óleo para que esse motorista também seja responsabilizado. Tem câmeras, não é? Tem câmeras em toda a cidade, então dá para dar uma fiscalização aí, dá para dar uma olhada. A prefeitura consegue ver quem foi aí, qual foi o veículo que derramou esse óleo na pista. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, gente, porque uma pessoa ficou ferida no centro de Vitória. A vítima estava num bar durante uma partida de futebol e durante esse jogo teve pancadaria que deixou feridos na Serra. Pois é, essa briga começou entre torcedores do Flamengo, gente, e do Vasco. Vamos chamar o repórter Vitor Zucolotti, que traz esses detalhes pra gente. Vitor, você começa por essa pancadaria ali na Serra, né? Boa tarde. Boa tarde, George, Vanessa, todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo, a gente começa falando dessa situação na Serra porque o bairro de Fátima, lá no município da Serra, virou um verdadeiro campo de guerra. E, infelizmente, quando a gente fala de um assunto que é muito importante, que é o futebol, um assunto que tem que unir e não separar e não criar adversidades. Vamos fazer o seguinte, a gente fez um compilado das imagens tristes e, claro, muito fortes dessa verdadeira barbárie que aconteceu, dessa guerra que aconteceu lá no bairro de Fátima, na Serra. Dá uma olhada. Vem buscar! Busca o seu, busca o seu! Busca o seu! Olha os caras voltando, o cara ficar no chão é nós, mano, se vocês não forem.
Situação triste, complicada demais, né? Ver todas essas pessoas aí brigando entre si, cenas fortes, teve gente que levou paulada na cabeça, tem imagens de um homem aí com escoriações também na região da cabeça, todo machucado, rojões sendo atirados um contra os outros, isso numa rua de um bairro que é extremamente familiar, que é o bairro de Fátima. Quem conhece ali na Serra sabe que tem muita gente ali, né? Ruas com muitas casas, então provavelmente moradores passando ali naquela região, e isso foi antes do jogo. O jogo foi 4 horas da tarde de domingo, isso foi um pouco antes do jogo, provavelmente aí entre 2, 3 horas da tarde até o horário do jogo acontecer de fato. Nós entramos em contato com a Polícia Militar para entender, né, o que aconteceu. A PM recebeu a informação, né, o CIODES foi acionado, chegou lá no local, só que os envolvidos já não estavam mais lá não. A polícia chegou até revistar algumas pessoas que estavam no local, mas nada de ilícito foi encontrado, algumas pessoas que estavam lá mesmo para poder assistir o jogo, mas nada de errado foi encontrado, mas em compensação as equipes continuaram lá no local, até porque, né, para não ter que outras imagens desse tipo se repetissem. É um jogo de futebol, não uma adversidade, não uma guerra, gente. Situação muito complicada. Esses vídeos aí dizem por si só, né, o quanto... Você imagina os moradores ali, né, George, Vanessa, como é que eles ficaram diante dessa situação aí, certa máscara aqui, desculpa, diante dessa situação, vendo essas confusões acontecendo, né? as pessoas quase se barbárie, matando, né? Parece uma cena de guerra, né, George? Na realidade, o futebol, como você disse, Vitor, é para unir as pessoas e não para isso acontecer. Agora, venhamos e convenhamos que torcedor mesmo não faz isso, né, George? Pois é, irracional, totalmente irracional. Agora, Vitor, no centro de Vitória teve tiro, né? Pois é, George, Vanessa, no centro de Vitória teve tiro. Eu estou aqui na Praça Ubaldo Ramalhete, porque essa praça aqui estava cheia quando tudo aconteceu. O Cícero está mostrando para a gente, foi em frente àquela choperia ali. A vítima estava sentada com amigos numa mesa quando um homem, segundo informações de testemunhas e também da Polícia Militar, já chegou atirando. Essa vítima, esse homem, acabou fugindo para dentro da choperia e o outro, o atirador, acabou fugindo em direção à Praça Costa Pereira, aqui no centro de Vila Velha. Tudo isso aconteceu, como eu falei para vocês, logo depois, na realidade, do jogo de futebol. O jogo estava sendo exibido na choperia, terminou o jogo, esse homem chegou perto dessa vítima, começou a atirar. As primeiras informações apontam que a vítima levou 5 disparos foram efetuados e a vítima acabou sendo baleada na perna e depois ela foi encaminhada lá para o Hospital de Urgência e Emergência aqui na capital. Vale ressaltar, gente, que o jogo terminou entre 6h30 e 7 horas da noite. Então, a Praça Ubaldo Ramalhete, que é uma praça muito conhecida aqui no centro de Vitória, com muitas crianças, muita movimentação, a praça estava cheia, não só a praça, como também a choperia. Tinha muita gente ali na choperia na hora que tudo aconteceu. E é claro, o pessoal acabou saindo correndo com medo diante dessa situação aí. Você imagina, uma bala perdida ser atingida, uma pessoa chegar atirando, uma pessoa está sentada, começa a ser baleada e você vê a situação acontecer do seu lado. Muito complicado, tinha muita criança aqui, muito corre-corre, criança de colo, criança, né, um pouco maiorzinha também, mas também idosos, enfim. Estava cheio, tinha gente aqui na Rua 7, aqui perto da Praça Ubaldo Ramalhete. Nós entramos em contato com a PM, que foi acionada, veio atender essa ocorrência logo à noite mesmo, quando aconteceu, logo após o jogo entre Flamengo e o Vasco, informou que essa vítima foi para o Hospital de Urgência e Emergência na capital, e essa informação passada mesmo, tá? Segundo testemunhas, falaram também com a Polícia Militar que a vítima correu para dentro da choperia e depois o atirador, que ainda não se sabe quem é, fugiu para Costa Pereira, ali para a região onde tem a praça também. Vamos ficar de olho também, porque aqui na região tem câmeras de vídeo monitoramento, então talvez isso consiga ajudar a polícia também a encontrar esse atirador e saber de fato o que aconteceu. Foi um desentendimento entre eles? Seria mesmo uma situação de execução? O que aconteceu? A gente vai continuar apurando, né, para saber mais situações. Ou seja, violência em bairro de Fátima antes do jogo de futebol, mostrando torcedores que não têm nenhum comportamento de torcedor, e sim de animais, se matando, se batendo, situação muito complicada. Sim, pessoas poderiam ter morrido ali diante da situação, paulada na cabeça. E depois, ainda no horário tão movimentado na Praça Ubaldo Ramalhete, aqui na Rua 7, no centro de Vitória, acontece esse ataque a uma pessoa, ataque a tiros. Difícil demais, mas a gente continua apurando para saber mais detalhes. É isso, final de semana complicado, né? Jorge, Vanessa, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Vitor. Só fico pensando, né? Os torcedores ali brigando,
né, podendo causar aí uma coisa muito pior. E os jogadores lá ganhando seus milhões, participando do jogo, todos amigos, né? Fica ali só no campo mesmo, aquela rixinha por causa do jogo. E ali, ó, o pessoal totalmente irracional, gente. Vamos ter consciência. Exatamente, Jorge, concordo plenamente, tá? Valeu, Vitor, obrigado. Olha, a gente segue falando aqui de uma mulher que foi agredida em Cariacica. O agressor era vizinho da vítima e fez ameaças, obrigando a mulher, vejam só, gente, a se relacionar com ele. Sem condições, né? Eles entraram em luta corporal e depois de ferir a vítima, ele a jogou de um barranco. A mulher que caminha com dificuldades escapou por pouco de ser assassinada na frente do filho de 3 anos. O fato aconteceu no meio da rua, no bairro Mucuri, em Cariacica. O autor é um vizinho que dizia ser apaixonado por ela. A fixação pela dona de casa veio à tona nesse fim de semana. Jorge Carlos de Jesus Nascimento tentou contra a vida dela e de um amigo. A dona de casa havia estado em um bar que fica bem próximo daqui. Por volta de 8 horas da noite, ela saiu de lá acompanhada de um amigo. Só que quando chegou em frente de casa, o pedreiro já a aguardava com uma faca na mão. Ele partiu para cima dela e dizia que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Os dois acabaram entrando em luta corporal e ele jogou ela daqui de cima lá embaixo. Quando eu cheguei, já partiu pra cima de mim, passando a faca no meu pescoço, me derrubou no chão. Ele tirou meu filho do meu colo, meu filho ficou chorando, e ele querendo me matar. Aí eu tentando empurrar ele de cima de mim, eu saí de cima dele, ele me jogou do barranco lá embaixo. Ela teve arranhões no pescoço, nos braços. Na queda, a mulher ainda machucou o pé. O amigo que a acompanhava teve ferimentos nas mãos. Foi ele quem salvou a dona de casa. Ele deu umas facadas na mão do meu amigo também. Aí chegou a população toda que lixou ele. Jorge acabou agredido por populares e preso. A faca que ele usou foi jogada no barranco. Na manhã desse domingo, ela ainda estava no local. De acordo com a dona de casa, Jorge sempre se mostrou muito gentil com ela e com o filho. Me oferecia ajuda, me dava as coisas, e tudo que eu quisesse, eu podia pedir ele que ele me dava, ele falava. E aí você acabou usando essa boa ação dele? Uhum. E vocês nunca tiveram nada? Não, nunca tivemos nada. O agressor foi autuado por lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Nesse domingo, ele foi encaminhado a um presídio capixaba. Alívio para a mulher agredida, que já solicitou medida protetiva e quer agora seguir em frente. Eu quero ficar em paz agora, ele para lá e eu para cá. O suspeito continua detido no centro de triagem de Viana. Olha, morreu neste final de semana a idosa que foi atropelada por um ônibus do Transcol em Viana. Dona Nadir não tinha costume de andar de ônibus, mas na sexta-feira fez questão de pegar o coletivo porque queria estrear o cartão Passe Livre que havia recebido do governo. Com lágrimas nos olhos, seu Oralino lamenta a morte da companheira de 51 anos. Dona Nadir morreu atropelada por um ônibus na última sexta-feira, no bairro Universal, em Viana. O casal havia saído de casa para receber a aposentadoria. Seu Oralino presenciou tudo. Estava no ponto, já estava chegando no ponto. Como ele quis parar no ponto certo e curvou, fez a curva fechada que tinha os carros na frente, aí foi onde que ele curvou a traseira, jogou, pegou no braço dela e jogou debaixo do pneu do ônibus. A idosa estava internada desde a manhã da última sexta-feira no Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Ela acabou passando por um procedimento cirúrgico para amputação da perna esquerda, mas a recuperação dela não foi satisfatória, perdeu muito sangue. Ela acabou falecendo na manhã desse sábado. O atropelamento aconteceu na manhã da última sexta-feira, nessa curva no bairro Universal, em Viana. O ônibus atingiu a idosa no momento que fazia essa curva. A imagem mostra a dona Nadir caída com uma das pernas embaixo do coletivo. Essa era a primeira vez que dona Nadir e seu Oralino iam receber a aposentadoria de ônibus. Todo mês o casal pegava carro por aplicativo, mas como a aposentada queria estrear o cartão de passe livre, resolveu ir de transporte coletivo. Eu espero que a Setúbal tenha consciência. Vai esperar morrer mais quem? A população toda morrer? Para eles tomar a providência e ensinar
Os trabalhadores, como faz uma curva, dá mais uma curva daquela muito fechada. Seu Oralino conta que perdeu uma companheira. Foram 51 anos vivendo juntos, sem saber como serão os próximos dias. Sem a presença da esposa, ele faz um desabafo. Tá difícil de eu decifrar, ver uma morte daquela, entendeu? Pelo ano de casado que eu tinha. Fazia muita falta, dona... Senhora, pelo amor de Deus, para mim, foi o resto da minha vida. Difícil para todos nós. Olha, a Ceturb disse lamentar o ocorrido e informou que já enviou um ofício ao GVBus determinando que seja apresentado um cronograma de treinamento para motoristas de todo o sistema para reforçar as boas práticas no trânsito. O acidente será investigado e, caso o motorista tenha sido culpado pelo atropelamento, ele receberá as punições previstas no Código de Trânsito. Cidadão de bem é obrigado a conviver com essa cena que você vai ver aí agora. Olha isso, gente. Homens armados até os dentes ficam das varandas, becos do Morro da Garrafa em Vitória. Um baile clandestino fechou uma rua bem em frente às casas. Quem vai falar sobre esse assunto é a Suzy, que está de volta com a gente. Suzy, minha amiga, boa tarde para você. Explica para a gente melhor essa história. Ei, Vanessa, pois é, esta situação não é nova. As pessoas, os moradores ali do Morro da Garrafa já convivem há bastante tempo com isso, só que agora essas imagens vazaram. Imagens de homens armados que ficam espalhados pelas ruas do bairro, onde normalmente nos finais de semana acontecem os bailes chamados Bailes do Mandela. Essas cenas que vocês estão vendo aí são comuns. É de conhecimento da polícia? Sem dúvida. A polícia bate lá no morro? Bate muito. Só que não consegue acabar com isso. Veja a situação. Pessoas armadas como se estivessem fazendo segurança do baile. E olha, a informação que nós temos é que o Morro da Garrafa é considerado um ponto importante de venda de drogas aqui em Vitória. Seria o ponto mais lucrativo. A localização, as pessoas que passam por ali o tempo todo, o comércio que tem ali ao redor, a movimentação de pessoas. Cheguei até a conversar com algumas fontes agora há pouco sobre esse caso que vocês estão vendo aí, e uma das fontes que é ligada à polícia já me disse que uma vez passando por ali, um carro de aplicativo, viu traficantes dando ordens para que os carros contornassem o quarteirão. Sabe qual o motivo? Fila, engarrafamento para comprar drogas. Você quer questionar isso à Secretaria de Segurança Pública? É um questionamento extremamente válido, até porque a pessoa que fez isso expõe uma situação de fragilidade dentro de Vitória, com essas pessoas armadas, armas de grosso calibre, se expondo ali, num bairro onde há muito cidadão de bem que provavelmente tem que conviver, mas não concorda com esse tipo de situação. Volto a dizer, esse aí é o Morro da Garrafa, que fica na Enseada do Suá, onde vocês podem ver, final de baile, muitas pessoas armadas dando uma suposta proteção a quem frequenta esse baile. E se você tem um filho, uma filha, um amigo que frequenta esse tipo de local, é isso aí que eles encontram no seu dia a dia, é isso aí que eles encontram enquanto estão lá. Se houver um ataque, amigo, nós já relatamos aqui muitos casos que já aconteceram nessa situação aí, George e Vanessa. E olhem só, as pessoas ainda no meio da rua, quem quiser comprovar, basta sair aí no final de semana, numa sexta, num sábado pela manhã, e vai encontrar muita gente descendo do morro, muita gente que vai, até pessoas que querem se divertir, mas num ambiente contaminado desse. Como eu falei, Morro da Garrafa é considerado um dos pontos de venda de drogas aqui em Vitória, sendo um dos mais lucrativos até pela localização onde ele está, pelo ponto de referência onde ele está e pela frequência de pessoas que tem ali no local. Vanessa e George. Parece cena repetida que a gente está vendo, né? Um monte de homem armado nos bairros,
Mas não, é novo isso daí, muito preocupante. E é complicada essa situação porque essas imagens demonstram, de certa forma, um domínio ali da região, né, pelo tráfico de drogas. E aí os moradores ficam acuados dentro de casa, porque quem vai sair de casa com todos esses homens armados no meio da rua? Sem medo nenhum. Se der uma confusão, gente, é o que a Suzy estava falando, se der uma confusão ou se a polícia sobe, pode dar um confronto, então de fato pode sair uma bala perdida, pode, né, acontecer alguma coisa, então os moradores ficam acuados dentro de casa ou então, quando não tem jeito, tem que sair de dentro de casa e conviver com essa situação, né? Suzy, obrigada, viu, pelas suas informações. Olha, agora a gente fala que um homem fazia uma trilha no Mestre Álvaro, na Serra, quando ele foi picado por uma cobra. Ele estava em um local de difícil acesso e, por isso, precisou ser resgatado pelo helicóptero do Notaer. Esse vídeo, feito por uma equipe do Notaer, mostra a vítima sendo resgatada. É um homem de 34 anos que fazia uma trilha quando foi picado por uma cobra. O resgate precisou ser feito pelo ar, porque ele estava em um local de difícil acesso. O homem reclamava de dores na perna. Fomos acionados por uma equipe de Corpo dos Bombeiros e do SAMU, que encontrava-se no Morro do Mestre Álvaro, com uma vítima de mordida de cobra. Prosseguimos ao local com as coordenadas passadas, chegando a um local de difícil acesso. Conseguimos descer ao local através do guincho e resgatar essa vítima. O homem foi trazido para um hospital de Vitória e o estado de saúde dele não foi divulgado. Há de se ressaltar que para esse tipo de ocorrência envolvendo picada de cobra, o tempo-resposta é fundamental. E desde o acionamento até essa vítima já estar aqui dentro da ambulância, só levamos 20 minutos. Tempo este fundamental para que não se agravasse os efeitos dessa picada. E a seguir, um alerta. Quadrilha age no centro de Vitória com o golpe do alarme do carro. Você vai entender já já. Você vai ver também que um ventilador pegou fogo e provocou um incêndio numa casa em Itapuã, Vila Velha. O TN1 traz ofertas de emprego. E você já pode fazer a declaração do imposto de renda, tá? Aguarde o nosso retorno, é rapidinho. TN1 de volta agora 12h42 e agora a gente faz um alerta. Vamos para o centro de Vitória, onde está o Matheus Andreata. Vamos porque o Matheus tem informações de uma quadrilha que está agindo aí na região com o golpe do alarme. Matheus, explica pra gente como é que os bandidos estão fazendo isso. Boa tarde para você. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, George. E para o pessoal de casa também. Olha só, vale muito o alerta para essa situação, porque os criminosos cada dia inventam uma coisa nova e a gente precisa sempre ficar de olho aí em todas essas ações que têm acontecido. Esse registro, né, que a gente está trazendo aqui para o TN1 de hoje, aconteceu aqui no centro de Vitória, 3 homens suspeitos de participarem dessa ação criminosa. A gente ainda não sabe se eles agiram em outros locais aqui de Vitória ou também até na Grande Vitória, né? Mas essa ação criminosa foi registrada aqui no centro. Pelo menos 3 homens participaram delas aqui, um como olheiro e os outros 2 partiram ali para a ação. Vocês vão ver uma cena rodando aí agora, o vídeo do registro de tudo o que aconteceu por aqui. Olha só como acontece, eles aproveitam, né, aquele momento, sabe quando a gente desce do carro, vai andando e aperta o alarme para poder fechar o carro? É exatamente nesse pequeno intervalo que eles aproveitam para agir. Porque o que acontece? Antes mesmo do motorista fechar o carro com o controle, eles passam do ladinho assim e abrem a porta para poder o carro não fechar. E aí eles aproveitam depois para poder saquear o que estiver lá dentro. No vídeo que está rodando aí para vocês verem, acontece o seguinte: um carro estaciona, logo depois estaciona um outro que está atrás com 2 mulheres. Aí esses criminosos, eles descem do carro, chegam 3 pessoas em um carro, um deles desce, passa lá do lado, enquanto as mulheres fecham o veículo, antes mesmo delas fecharem o veículo, ele passa do ladinho da porta e dá aquela abridinha assim bem disfarçada. Só que ela desconfia da ação, ela vê ali, fica de olho no que aconteceu ali e ela fica próxima ali do carro, rodeando e tal, e depois ela até vê e vai conferir a porta e ela fecha novamente. Depois desce uma outra pessoa do carro, vai para a mesma rua do lado desse criminoso e eles param no outro carro da frente, no primeiro carro que tinha estacionado, só que esse carro já estava fechado. E aí, como a primeira ação foi frustrada, né, porque a menina viu toda a ação, eles arrombam o carro da frente. É isso mesmo,
eles arrombaram o carro. Então, assim, não é só uma questão de agilidade deles, de abrirem a porta do carro antes mesmo deles fecharem, não. Eles são audaciosos, viu? Eles são espertos, são experientes, pelo visto, e é preciso a gente ficar de olho nessa situação. E aí, nesse veículo que eles conseguiram arrombar o carro, o que acontece? Eles arrombaram a porta do carro, o veículo começa a disparar o alarme, e é claro, para não dar tanto ali, para mostrar para a população que está ali em volta, né, para dar desconfiança de alguém, eles saem um pouquinho de perto, olham de longe, vê se vai aparecer o dono do carro, vê se alguém vai sair na rua para poder visualizar a ação, e logo depois eles voltam, abrem a porta do carro e fogem com uma mochila lá de dentro. Então eles conseguiram aí saquear essa mochila. E eu quero pedir aí para o pessoal da nossa produção para poder mostrar a cara desses 3 criminosos que fizeram essa ação. Um deles é o olheiro que fica no telefone o tempo todo no meio da rua, fingindo ali que está falando no telefone, aliás, a gente suspeita que ele esteja fingindo, ou ele está até em contato com algum outro criminoso também que está ajudando ali nessa cobertura, nessa ação criminosa. E os outros 2 que descem do carro e vão efetivamente para poder aí fazer esse saqueamento no carro, tentar ali roubar o que tiver dentro do veículo. Então é importante para você que vier aqui para o centro de Vitória, fica o alerta para quem vier aqui para o centro de Vitória e, é claro, para qualquer outro lugar, na hora de descer do carro, fechar as portas do carro e conferir se realmente está tudo fechado, porque, como vocês viram, eles são muito rápidos, eles são muito espertos e cada dia a gente precisa ficar mais de olho, porque a gente não sabe qual vai ser a nova invenção desses criminosos, porque, olha, ideia para isso eles têm e de sobra, infelizmente. Vanessa, Jorge, volto com vocês aí no estúdio. Ótimo alerta, Matheus, e principalmente também porta-malas. Exatamente. Porque eles estão passando ali do lado, você pode suspeitar, mas vai atrás, abre o porta-malas e também o carro não tranca. A gente já mostrou um golpe desse aqui agora acontecendo no centro de Vitória. Matheus, obrigado aí pelas informações. 2 milhões de reais é o valor estimado do prejuízo provocado por um incêndio em um supermercado no litoral sul do estado. Mais de 80% da loja ficou destruída. A suspeita é de que o fogo tenha começado após um curto-circuito no ventilador de teto. É que as mercadorias das prateleiras na parte de baixo não chegaram a pegar fogo. O incêndio foi na noite de sábado. O supermercado fica em Marataízes, mas, devido à intensidade das chamas, foi preciso acionar também equipes dos bombeiros de Cachoeiro de Itapemirim. Somente o depósito da loja não foi atingido. Ainda não se sabe se a estrutura do supermercado foi comprometida. A loja foi a primeira da rede a ser inaugurada há cerca de 10 anos. Ela possui 50 funcionários que serão remanejados para as outras 3. Ninguém ficou ferido. E teve incêndio também em Vila Velha com um ventilador. Uma casa pegou fogo hoje cedo no bairro Itapuã. As chamas teriam começado no ventilador e se espalharam pelo quarto do casal, que mora ali com uma criança pequena. Os moradores saíram de casa assustados, pediram ajuda dos vizinhos. Os bombeiros foram acionados e as chamas foram controladas. Apenas o quarto do casal foi atingido pelas chamas e a estrutura da casa não foi comprometida. A proprietária não solicitou perícia. Agora, gente, apesar desse susto, ninguém ficou ferido. Veja só essa notícia. Uma moradora de Cariacica acordou essa noite com uma confusão na rua, uma gritaria, e quando foi ver o que era, a casa dela tinha sido invadida por um criminoso. Parece brincadeira, né? Ele pegou televisão e outros pertences, mas a moradora tinha tomado remédio para dormir e nem viu a movimentação do suspeito. Ele entrou na casa pela janela. Preso com a boca na botija, ou melhor, com as mãos na televisão. Assim, Gabriel Conceição de Almeida, de 29 anos, acabou detido pela PM após invadir e furtar uma casa no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica. A casa invadida é essa aqui que fica em Morada de Santa Fé, Cariacica. O bandido aproveitou o fato do local estar em reforma, em obra, para poder entrar no local. Vamos mostrar aí, Alex, que a casa ainda está sem portão. E foi justamente essa fragilidade que facilitou aí o acesso dele. Ele subiu essas escadas e então teve acesso rapidamente a esse segundo pavimento. Aí ele fez isso aqui, ó. Como aqui estava fechada essa porta, esse portão, ele fez o quê? Ele deu a volta e aí veio para essa janela de vidro aqui, ó. Aqui ele conseguiu abrir facilmente e ter acesso ao interior da residência.
Dona Maria de Fátima, que é cadeirante, dormia no cômodo. Eram as 4h30, mais ou menos. Eu estava sentindo muita dor. Aí eu pedi ao meu neto, eu queria tomar os remédios. Eu tomei 4 comprimidos e fiquei totalmente fora do ar, né? Porque os remédios é muito forte. Aí acordei com a minha nora gritando, pessoal da rua tudo gritando, polícia aqui entrando e saindo. Então eu estava meio desnorteada ainda. O invasor fez a limpa na casa, pegou a TV, celular e joias. Depois de furtar os objetos da aposentada, o criminoso desceu correndo. E aí, um vizinho que passava pelo local viu que ele estava com a TV, tentou impedir que ele saísse. Ainda bem que na hora passava uma viatura da Guarda Municipal de Cariacica, que aí sim tentou dar ordem de parada a ele. Ele não obedeceu, o que ele fez? Ele subiu essas escadas aqui correndo, foi até lá em cima, pulou vários muros. Acabou fazendo o quê? Conseguiu ter acesso a uma obra aí em cima. Nesse local, ele acabou escondendo a TV. Gabriel acabou detido na rua de trás da casa invadida. Todos os pertences levados foram recuperados. O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. E agora o flagrante de vandalismo no centro de Vitória. Um homem caminha pelo centro e, do nada, ele decide explodir uma lixeira. Isso mesmo, gente, ele acende um rojão, coloca dentro do lixo, olha só, e sai de perto. Logo em seguida ela explode, voa pedaço para tudo que é lado. Esse flagrante aí foi feito essa madrugada, tá? Na Praça Costa Pereira. A polícia foi acionada, fez buscas ali pela região, mas o homem que aparece nessas imagens ainda não foi localizado. Poderia ter colocado na bermuda dele, ele ia chamar mais atenção, eu né? acho que seria melhor. A gente fala agora do tráfico internacional de drogas. Mais de 40 quilos de cocaína foram apreendidos em um navio que seguiria para a Europa. A droga, gente, foi encontrada em um navio atracado num porto em Aracruz. O repórter Luciano Rosetti tem todos os detalhes e traz agora ao vivo pra gente. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Vanessinha, George, amigo e amiga do TN que nos assistem. A história é a seguinte: essa droga foi encontrada ontem. Ao todo, 53 quilos de cocaína pura. Essa cocaína estava dentro de uma bolsa que estava ali presa de alguma forma a um casco de um navio lá em Porto Céu, Aracruz. Esse navio, essa embarcação, seguiria para a Holanda, levando uma carga de celulose. Aí a tripulação, vendo uma movimentação estranha de embarcações menores no entorno do navio, achou aquilo ali estranho, chamou a alfândega acionou a Polícia Federal, que acabou descobrindo a droga, que iria de carona para a Holanda também, né, nesse navio que seguiria levando uma carga de celulose. O doutor Eugênio Ricas, o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, ele deu uma entrevista coletiva para nós agora há pouco, explicando os detalhes dessas investigações. Vamos ver. É importante destacar que essa investigação que culminou com a apreensão desses 53 quilos de cocaína coloca de uma vez por todas, e sem sombra de dúvidas, o Espírito Santo na rota do tráfico internacional de cocaína. Não há qualquer tipo de dúvida de que grandes organizações criminosas estão lançando mão, fazendo uso do Espírito Santo para mandar cocaína para o exterior. Essa investigação ela já vinha sendo realizada há algum tempo pela Polícia Federal, coincidiu que a agência marítima percebesse uma movimentação não usual de barcos ao redor da embarcação maior, do navio, e acionou a Polícia Federal e acionou a Receita Federal. A própria agência marítima fez um mergulho e encontrou esses 53 quilos de cocaína acoplados no casco do navio. As investigações apontam que essa droga ela foi colocada no casco do navio, né, e seria transportada cruzando o Oceano Atlântico até a Holanda. Na Holanda, essa organização criminosa, que é uma grande organização criminosa, teria pessoas, logística para retirar essa droga e fazer a venda para o mercado final dentro da Europa. Drogas muito puras, né? Porque são drogas que são adquiridas na origem, onde são produzidas, drogas que são compradas de países produtores como Peru, Colômbia, Bolívia. Essa droga pode ser batizada, né? e alcança cifras milionárias no seu destino final. Droga que é vendida a euro, que é vendida a dólar e que os traficantes obtêm um lucro exorbitante realmente. 1 quilo dessa droga pode alcançar a cifra de 20 mil euros na Europa.
Pois é, a gente viu aí, né, o valor dessa droga, só repetindo, cada quilo de cocaína pura custa em torno de 20 mil euros. Isso a gente está falando de cocaína pura, mas ela pode ser diluída, misturada com outros componentes, né? E pode render muito mais para os narcotraficantes. Agora, a preocupação da Polícia Federal, Jorge, Vanessinha, amigo e amiga do TN, é que o Espírito Santo esteja aí numa rota de tráfico internacional de drogas, né? Porque a cocaína não é produzida no Brasil, vem de fora. Aí vem de outros países da América do Sul, essa droga passa pelo Espírito Santo e segue rumo à Europa, pegando carona em navios de outros meios de transporte. Essa é a preocupação agora da polícia, né? E as investigações continuam. Volto com vocês. Valeu, Luciano. 20 mil euros, 20 vezes 6 dá quanto? Deu 120 mil euros. Gente. É muito dinheiro, né? É né? muito dinheiro. Valeu, Luciano. Obrigado aí. Olha só, segunda-feira começando com vagas de emprego no TN. Oportunidades para motorista, ajudante, operador de produção, auxiliar de mecânico, contador, pintor, ajudante de obras, cozinheira e auxiliar de cozinha. Para mais informações tem o WhatsApp, tá? É o 988316008, 988316008. Jorge, agora eu queria te fazer uma pergunta. Você já fez a sua declaração do imposto de renda? Olha, não fiz. Tá preparado? Não, eu nunca estou preparado para pagar esse imposto de renda, que não é revertido quase em nada para a gente. Exatamente. Né? Eu também ainda não estou muito preparada não, mas eu tenho que fazer, porque o prazo já começou hoje, tá? E é bom a gente não deixar para a última hora, porque tem multa para quem não fizer. Ainda tem isso. Tem que fazer a declaração quem recebeu mais de R$28 mil no ano passado e também quem tem patrimônio avaliado em mais de R$300 mil. Esse ano tem uma novidade que vai facilitar a vida do contribuinte. O ano de verdade começa hoje. Isso porque nesta segunda-feira foi dada a largada para a declaração do imposto de renda. Sinal verde para acertar as contas com o governo. Tem que reunir toda a documentação da fonte pagadora. É o chamado informe de rendimentos, né? Buscar junto à empresa ao qual você tem um vínculo o documento que habilita, né, os valores da receita. Além disso, é necessário juntar toda a questão patrimonial, como extratos bancários, informe de rendimento junto ao banco, documentação de aquisição de bens, né, escritura, documento de veículo, financiamentos, enfim, toda a documentação que altera o patrimônio daquela pessoa. O período de declaração vai até o dia 29 de abril. Seu Raimundo está de boa porque ele declara, mas só que não precisa esquentar a cabeça com os prazos, não. Quem toma conta da documentação é a minha filha, né? O cadastro é feito em 3 modalidades: bronze, prata e ouro. Bronze é o cadastro mais simples. A modalidade prata te dá acesso aos dados pessoais na Receita Federal. Já na modalidade ouro, você tem os mesmos acessos, mas o nível de segurança é maior. A Receita Federal facilitou ao contribuinte a possibilidade de fazer a sua declaração de imposto de renda pré-preenchida, com as informações que já constam lá na Receita Federal. Só que para isso, faz necessário fazer um cadastro junto ao aplicativo gov.br, né, que é o aplicativo oficial, onde, dependendo da modalidade desse cadastro, que são 3, o nível bronze, prata e ouro, a pessoa já consegue ter acesso a essa declaração pré-preenchida. Cerca de 800 mil capixabas devem fazer a declaração em 2022. Este escritório em Vila Velha faz todo ano mais de 1.000 declarações. Os requisitos são de quem ganhou até 28 mil durante o ano, quem tem receitas retidas na fonte, quem tem patrimônio superior a R$300 mil. Esses casos aí já obriga a declaração de imposto de renda, a entrega da declaração de imposto de renda para a Receita Federal. E se você por acaso for restituído, corre para fazer logo, viu? Porque o pagamento do primeiro lote começa no dia 31 de maio. Dona Helena não quer saber de perder tempo, não. Quem sabe o faz-me rir não venha logo, né? Exatamente, fazer logo essa semana para poder receber logo. Quanto antes melhor, o dinheirinho sempre é bem-vindo. A gente já gastou, tem que ter a restituição, né? Pelo menos o retorno, né? Neste ano, quem fizer a declaração vai poder informar a chave Pix para receber o benefício. E a seguir, que calor, gente. Olha só, até um porquinho se refrescou na praia. Fique com a gente já volta.
Caminho de volta agora 1h05. Georgia, esse calorão não tá fácil, né? Tá fácil. Não Banho tá de fácil mangueira, pra praia, ninguém. tudo. Ó, o verão tá acabando, mas o calor continua insuportável. Por isso, olha só, gente, quem foi dar uma voltinha na praia para se refrescar foi esse porquinho aí. Ele tava tranquilo, na beira do mar. Também pudera, né, gente? Com esse calor, ninguém aguenta ficar em casa. Ventilador não dá conta. E se você ficar com o ar-condicionado ligado por muito tempo, a tarifa de luz vai para onde? Para as alturas. É verdade, esse flagrante foi feito na praia de Santa Mônica. Mas fica o alerta de especialistas, né? Os porcos podem sofrer queimaduras severas e câncer de pele se ficarem expostos ao sol sem proteção da lama. Eu achei que eu ia ler assim, é meio proibido levar cachorro, outros animais para a pista. Mas a gente falou da proteção do porquinho. É, mas assim, agora eu fiquei até chocada, tá, gente? Eu nem sabia que era tão perigoso assim para os porquinhos levar eles para a praia. Então, pelo amor de Deus, tá? Suspende esse rolê. Animal, passear também com a patinha também é muito perigoso. Exatamente. Olha, a gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você e uma ótima semana pra gente. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Até amanhã.